Olha, gente, a Justiça de Alagoas decretou a prisão preventiva para pai e madrasta de uma menininha de apenas 5 anos. Um crime que aconteceu lá em São Miguel dos Campos. Eles são suspeitos de espancarem quase até a morte a criança, que está em estado grave no HGE. Vamos ao vivo com o repórter Neto Mota. Neto, a gente quer saber qual é a atualização desse crime tão brutal. Olha, Bia, mais uma vez boa noite para você, boa noite para quem está assistindo Cidade. A primeira novidade do caso é que o Ministério Público de Alagoas está acompanhando todos os trâmites desde que o caso se tornou público no último domingo. Na verdade, todo esse processo começou ainda na noite do último sábado, no último final de semana, quando o pai e a madrasta de uma criança de 5 anos acabou levando essa criança até uma unidade de pronto atendimento do município de São Miguel dos Campos. A criança, cheia de marcas e hematomas por todo o corpo, acabou chamando a atenção pelo estado em que chegou na unidade de saúde da equipe médica, que acionou a polícia militar lá mesmo do município de São Miguel, porque havia indícios de agressão. Já o pai e a madrasta acabaram informando que os hematomas seriam de uma queda dessa criança. A prisão em flagrante então aconteceu e eles foram levados até a delegacia de São Miguel dos Campos. Já no domingo, quando o caso se tornou público, o primeiro promotor de justiça do Ministério Público de Alagoas a chegar no caso foi Adriano Jorge, que começou então a acompanhar e depois passou para a promotoria de São Miguel dos Campos. Agora, Arlen Brito, que é o promotor da terceira promotoria de justiça, deve acompanhar, inclusive se manifestou hoje, dizendo que o Ministério Público, além de ter requerido a prisão preventiva, que também foi decretada logo após pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, vai continuar acompanhando esse caso. O pai e a madrasta dessa criança permanecem presos, enquanto, infelizmente, diante da gravidade, essa criança de 5 anos teve que ser transferida da UPA de São Miguel dos Campos para o Hospital Geral do Estado, aqui em Maceió, onde, infelizmente, permanece internada na unidade de terapia intensiva em estado grave, segundo a última nota e a atualização da própria assessoria de comunicação do HGE. A Polícia Civil informou que está iniciando ainda essa investigação, já que vários parentes devem ser ouvidos. Mas uma informação que acabou também sendo repassada, se tornou pública, foi que um irmão da criança teria dito que ela teria sido agredida porque fazia frequentemente xixi na cama. Já uma tia da criança, uma outra parente, acabou informando que a criança sofria muito e contava muitas mentiras, e os parentes acabaram estranhando as versões dadas para cada bronca que possivelmente essa criança levava. O Conselho Tutelar do município de São Miguel dos Campos também acompanha toda essa situação, inclusive um dos conselheiros falou logo mais cedo ao programa Fique Alerta como o Conselho recebeu essa denúncia. Vamos acompanhar um trecho. E a UPA, imediatamente, quando percebeu, os profissionais de saúde percebeu que não se tratava apenas de uma simples queda, devido ao corpo da criança estar com algumas marcas legíveis, entrar em contato imediatamente com o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. O Conselho Tutelar vai para fazer que a criança esteja, que a garantia do direito da criança e adolescente seja cumprida, e a Polícia Militar foi também para fazer todos os procedimentos cabíveis com o pai e a madrasta, tendo em vista que a criança estava com algumas marcas legíveis e as únicas pessoas que tiveram contato com a criança durante aquele dia foi o pai e a madrasta. E aí foi encaminhado para a CGDRP aqui do município, onde estava o plantão de Antônio Vilela, onde foi feito todo o procedimento, e o pai e a madrasta continuam presos e já teve até a dica de custódia. Mas a gente assim, percebeu, já é perceptível algumas marcas de agressões e muitas marcas durante o corpo. E marcas até antigas, não foi apenas aquele dia, tem algumas marcas antigas que a gente pôde verificar e constatar. A criança já estava desacordada, porque já estava em sedação para ser entubada, porque o caso que quando ela chegou na UPA, ela já estava com o caso já agravado. E aí, imediatamente, por volta de 2h30 da manhã, ela foi encaminhada através de uma UTI móvel para o HGE e está interna na unidade de tratamento intensivo. E a gente nunca teve nenhuma informação, nenhuma denúncia sobre esse caso específico. A primeira situação foi realmente a de sábado à noite, que a UPA entrou em contato,
nunca tínhamos recebido nenhuma denúncia, nenhuma ligação sobre essa situação. Então, assim, o Conselho Tutelar ele não tem como saber de tudo o que acontece no município, então ele precisa ser provocado. E nesse caso a UPA entrou em contato com o Conselho Tutelar e com a Polícia Militar, mas em outros casos que o vizinho, alguém suspeito que está tendo agressão física, alguma situação, entrar em contato imediatamente com a Polícia Civil, com o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, para que a gente possa fortalecer essa rede de proteção. O caso dessa criança de 5 anos, eu creio que está chamando a atenção, repercutindo a nível estadual, e é muito importante que todos entendam a responsabilidade de juntos fortalecermos essa rede de proteção para criança e adolescente no nosso município, aqui em São Miguel dos Campos e em todo o estado de Alagoas. O Conselho Tutelar de São Miguel dos Campos informou ainda que a mãe dessa criança estaria no Rio de Janeiro e ela teria ficado então aos cuidados do pai. A gente repete que, infelizmente, a última nota colocada pela Assessoria de Comunicação do Hospital Geral do Estado confirma a informação de que essa criança permanece intubada na unidade de terapia intensiva do próprio HGE. Ainda conforme as informações repassadas pelo Conselho Tutelar, a gravidade dos hematomas que estavam em todo o corpo chamaram a atenção da equipe médica Beatriz Lacerda. O pior disso tudo é que a tia também teria dito que essa não seria a primeira vez que a criança teria aparecido com alguns hematomas espalhados pelo corpo. O que o Conselho Tutelar quer saber agora, junto com a Polícia Civil, é há quanto tempo essa criança estaria sendo agredida se caso essas agressões se confirmarem e por que, infelizmente, ela ficou tão calada. Ela, no caso, a madraça, diante do que possivelmente o pai também tenha feito com essa criança. É um caso estarrecedor, Beatriz Lacerda. Exato, você disse a palavra correta, é estarrecedor. A gente olhar a foto dessa menininha, gente, de apenas 5 anos, ela não consegue nem explicar direito, né? O que acontecia quando perguntada. Era induzida a criar mentiras, criar narrativas para explicar por que ela parecia machucada para os vizinhos, mas todo mundo notava que a criança estava coagida, que ela era obrigada a criar, né, versões fantasiosas para essa violência doméstica que ela sofria. E claro que não era a primeira vez, porque para ter chegado nesse estágio de agora estar entubada, gente, ela está entubada. O quanto essa criança não sofreu, o quanto essa criança não apanhou em casa, e um dos possíveis motivos é que ela fazia xixi na cama. Claro, é uma consequência dessa realidade de medo e de tensão que ela vivia dentro do próprio lar. É um dos indícios, né, que a criança pode passar ali na infância, fazendo xixi demais na cama, que dá para a gente entender que alguma coisa está errada na cabecinha, ela está com medo, ela está angustiada, e é uma consequência incontrolável nesse caso, né, um sinal que ela estava dando. E veja só, por isso, ela ser espancada, não, nada justifica, nenhum motivo justificaria tamanha violência. Que bom que o Ministério Público está acompanhando desde o início o caso e a prisão, foi decretada a prisão preventiva desse casal. A gente espera que agora essa criança possa se recuperar, né, Neto, e encontrar pessoas que tenham o cuidado, o carinho necessário, que eu não vou nem comentar aqui a atitude, né, de um pai, de uma madrasta que se prestam a um papel desse, fora a desnutrição. Né? Porque a agressão era a última violência, a mais grave. Mas olha só o corpinho dela, como está magrinha, desnutrida, terrível esse caso. Obrigada, Neto, por todos os detalhes que você atualizou aqui para a gente. O caso que chocou Maceió, né? Hoje de manhã, o caso foi em São Miguel dos Campos, mas a gente ficou abismado. Como é que uma criança pode sofrer tanto assim no seio familiar? E agora a gente vai falar, inclusive, de estatísticas sobre essa realidade de maus tratos, crimes contra crianças e adolescentes, né? Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e do relatório, os casos de maus tratos contra crianças e adolescentes cresceram 21% no Brasil no ano passado, né, em 2021. Os registros de abandono de incapaz, pornografia, infanto-juvenil e exploração sexual infantil também aumentaram. Vamos conferir aqui na tela esses dados? Olha só, já o número de mortes violentas, a gente vai conferir primeiro esse daqui. 20 mil casos registrados, crescimento de 21% dos casos de maus tratos. Crianças de 6 anos são as maiores vítimas. Você vê que essa criancinha está quase aí nesse limite, né? De 0 a 6 anos são as maiores vítimas, a maior estatística mesmo é para crianças com essa idade de 6 anos. Essa menininha, por exemplo, tinha 5. Já o número de mortes violentas de crianças e adolescentes caíram 15%. O número de mortes, né? Mas tem
Tem uma outra tela que a gente traz mais um detalhamento desses casos de violência. Olha aqui, ó. Nas idades entre 0 e 9 anos, a maior parte das vítimas são meninos. Já entre 10 e 17 anos, as meninas sofrem mais, né? As adolescentes, no caso crianças, já no final da infância ali, adolescência são as meninas as maiores vítimas. Mas na fase infantil, são os garotos que sofrem mais com essa violência, né? Mais de 60% das vítimas são de cor branca e em 62% dos casos o agressor é do sexo feminino. Você vê aí que no caso da agressão contra essa pequena de 5 anos, era a madrasta que estava envolvida junto com o pai. Então tinha uma figura feminina por trás ali dessa agressão, o que é até de estranhar, né? Que a gente pensa na figura feminina como uma defensora, como uma acolhedora. Mas não, a estatística revela que justamente são as mulheres que agridem mais as crianças e adolescentes na fase infantil, é o que diz esse relatório. E 81% dos crimes aconteceram dentro de casa, são dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021. Então, um recorte que a gente traz agora para comparar, né, com essa realidade violenta nos lares brasileiros, mais uma vítima de maus tratos e os pais que agora estão presos. O que a gente pode esperar, sinceramente, é que essa menininha se recupere muito bem de todo esse trauma vivido e que encontre um lar seguro onde ela seja amada.